Graça e paz, queridos. Vamos continuar nessa atmosfera de louvor. Acho que pode deixar no canto, Thiago. Obrigado. Deixa eu só pegar a Bíblia aqui. Vamos continuar nessa atmosfera, né? Tá sendo tão incrível, né? Tantas coisas que o Senhor tem dito para nós, tantas coisas que Ele tem falado para nós neste dia. E que essas 12 horas seja realmente um pouquinho daquilo que a gente vai viver no céu. Eu fico imaginando, né? No céu vão ser 24 horas. 7 dias na semana, 30 dias no mês, 365 dias no ano. Não sei se no céu vai ser contado assim, mas essa é a nossa referência. Imagina isso o tempo todo, essa atmosfera. Eu não sei vocês, mas eu tô ali atrás, eu tô passando as músicas e aí eu canso de passar. Eu tô passando as músicas, aí eu vou dançar, eu vou pular, porque não dá para ficar parado. Amém? Eu queria ler um versículo com vocês, bem conhecido. Este é o momento do Ministério de Missões. E em 2 Crônicas 7,14, a palavra de Deus fala assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Como nós estamos precisando viver isso a cada dia, buscar a face do Senhor, se arrepender, né? Entregar a Ele o perfeito louvor, e a nossa terra será sarada. Eu tenho visto e eu creio que vai ser cada vez mais. O Brasil está avançando em conhecer o Senhor. Existe ainda uma luta muito grande para a gente chegar onde onde o Senhor espera que o Brasil chegue, como uma nação santa, curada. Mas se a gente olhar para 10 anos atrás, quem é convertido mais antigo aqui, né, Thiago? A gente que tem mais de 15 anos, 20 anos de convertido. 25 anos de convertido, olha, tá vendo? Eu tenho 22, eu me converti aos 11, passei um tempo fora, voltei. E quando a gente olha para 10 anos, não vou muito longe, 10 anos atrás, as pessoas ainda falavam assim na época da Marcha para Jesus: esse bando de crente travando o trânsito. Nesses 2 últimos anos de pandemia, essas pessoas que falavam isso foram correr atrás desse bando de crente, porque elas entenderam que a paz que nós sentimos nesses 2 anos, elas só iriam encontrar aonde nós encontramos. Eu não sei vocês, mas por mais difícil que tenha sido esses 2 anos de pandemia, eu sempre fiquei muito em paz, até mesmo quando eu peguei o Covid. Eu sempre soube que o Senhor tem o controle e Ele não perde, nunca. E é isso que a gente precisa ter em mente. Colocar uma música pra gente dançar, mais um pouquinho, né? Conhecida a música. Então, Henrique, você solta aí pra gente. Obrigada pela tua vitória na cruz. Pé, né? Pra gente dançar, pular pro Senhor. Vamos nos alegrar. Ele venceu, a vitória na cruz foi conquistada, amém? Pode aumentar, Henrique. Está buscando brechas para destruir, roubar e matar.
Vamos continuar, vamos celebrar. Vamos lá, que é todo mundo jovem. Maravilhosa graça. Maravilhosa graça. Colocar mais uma agitada. Depois a gente acalma um pouquinho. Essa música fala que se o Senhor nos libertou, quem pode nos acusar? Aleluia! Maravilhosa graça, amor incalculável, preço inestimável, Jesus veio pagar. Morreu a minha morte, me deu a sua vida, de escravo me fez filho, sou livre pra cantar. Oh, Jesus me libertou, oh, seu sangue me lavou, oh, eu vou gritar, se perdoado sou, quem vai me condenar?
Glória a Deus. Se somos perdoados, quem nos acusa? Né? A gente vive uma nova vida, né? Pela fé em Jesus. E eu estava pensando nesses dias, e eu estava fazendo uma análise desse meu tempo de convertido e de todos os outros anos, né? Antes da minha conversão. Estava estudando um pouco a história da Igreja Cristã Evangélica no Brasil. E estava vendo, e aí, paralelo a isso, estudando também a história da igreja, né, com os grandes heróis da fé, os apóstolos, os profetas. Paulo é um cara incrível. Eu acho que quando eu chegar no céu, a primeira pessoa que eu vou querer conversar, depois de Jesus, óbvio, é com Paulo. Porque eu acho que ele tem tanto para nos ensinar, até quando estivermos lá, né? E pensando em tudo isso, eu comecei a pensar: será que muitas vezes a gente está perdendo a essência? Será que muitas vezes a gente não está vivendo como os nossos antepassados viviam? Será que se, assim como Paulo, a gente for picado por uma víbora, a gente vai sacudir ela no fogo e nada vai nos acontecer? Será que a nossa fé tem sido tão grande que a gente vai poder ser preso e a gente vai começar a orar e as cadeias, vai vir um terremoto tão grande que as cadeias vão se abrir? E eu fico me perguntando isso, falando assim: Deus, será que a minha fé é tanta? Será que quando chegar ali, o momento em que o mal vai estar dominando tudo, será que se chegarem para mim e falarem: nega Jesus ou você vai morrer, será que eu vou negar? Será que eu vou escolher morrer? Queridos, isso é um pensamento que a gente tem que ter em nós. E pedir para que o Senhor nos dê a fé de conseguir falar: não, eu não vou negar. Ainda que eu morra, né? A gente apresentou um teatro há 2 anos atrás, quando ainda podia apresentar, né? Antes da pandemia, em que a gente falava sobre isso, né? O Tortura. Ainda que eu morra. A personagem que a Samara fez, ela falava justamente isso: ainda que eu morra, ainda que tudo destrua o meu corpo físico, eu sei aonde eu vou estar. E aí, trazendo essa memória, eu escolhi uma música que eu acho que nos remete a isso. Henrique, você solta para mim In Memoriam. Acho que muitos conhecem, é um louvor bem antigo, mas que a gente possa orar esse louvor e prestar atenção no que essa letra diz e nos fazer essa pergunta: estamos prontos para o dia em que seremos confrontados pela nossa fé, porque em quem nós cremos? Amém? Sempre vou lembrar da coragem do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção da igreja no tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentaram a fúria de
o sangue sobre os mãos é um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh meu Deus, oh meu Deus, reaviva a sua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Oh meu Deus, reaviva a igreja de novo, faz a fé dos primeiros cristãos. Diga, começando em meu coração. Ore isso ao Senhor, peça isso a Ele. Oh meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Oh, Senhor, oh meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Reaviva no Senhor. Faz a chama arder nesse povo. Começando por nós, Senhor. Começando em meu coração. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aplauda o Senhor, queridos. Talvez seja comum a gente falar assim: ah, mas os primeiros cristãos era mais fácil. Eles viram Jesus, né? Paulo não, mas Mateus, Marcos, Pedro, eles viram os milagres, eles viram as coisas acontecendo. Aí a gente lembra de Paulo de novo. Paulo não viu. Paulo perseguia aqueles que declaravam a fé em Jesus. E aí no caminho de Damasco, o Senhor coloca escamas nos olhos de Paulo e o cega. E fala para ele assim: Paulo, por que você me persegue? O que eu fiz para você? Você me conhece? Você já me viu? Você caminhou comigo? E aí, Paulo manda o profeta, né? Como era o nome? Esqueci. Esqueci o nome do profeta que foi ao encontro de Paulo no caminho de Damasco. Me ajuda? Eu tô com Ananias, mas não é Ananias. Mas enfim, depois a gente vai lembrar. E aí o profeta começa a orar ali por Paulo, as escamas caem dos olhos de Paulo, e Paulo fala assim: chega, eu vou deixar para trás tudo aquilo que eu fazia. Eu perseguia cristão, então agora eu vou ser perseguido, porque eu vou falar do amor desse Cristo, que morreu por mim. No que nós somos diferentes de Paulo? Nós não vimos os milagres, mas Paulo creu, e porque ele creu, como? Ananias? Ah, então tá certo. Paulo creu, e porque ele creu, a fé dele trouxe o que ele mais prezava, que era o amor a Jesus. Se a gente parar para pensar, a gente tem visto milagres, talvez não na mesma intensidade que os milagres da época de Jesus, mas Jesus era Jesus, né? Então, ressuscitar um morto depois de 3 dias, né? Essas coisas eu acredito que até pode acontecer, e acredito que em continentes onde tenham missionários, né, com essa ousadia, acontecem. Mas se a gente vier para o nosso país, que somos cristãos, porém acostumados, eu tenho uma igreja aberta, então eu consigo ir em qualquer momento. Então a gente talvez não clame por tantos milagres como o povo nos países em que é proibido se falar do amor de Deus,
que é proibido você ter uma Bíblia. Mas, se a gente parar para pensar só um pouquinho, a gente tem aqui o Tiago, que é a prova viva de um milagre. Ficou internado durante a Covid. Ruim, né, Tiago? Ruim. Ele mesmo já compartilhou com a gente que teve momentos em que ele pensou em desistir, em que ele não tinha força para orar, mas existia todo um exército clamando pela vida do Tiago. A vida do Tony também. A vida do Henrique também. Olha quantos milagres nós vimos, né? Se a gente for parar para contar, eu vou dar um spoiler do culto de Natal, então é melhor a gente parar por aqui. Mas se a gente for parar para contar, a gente tem tantos milagres no nosso dia, então o que nos impede de ser como eram os primeiros cristãos? E quando a gente pensa em missões, ardente em nós de sermos como os primeiros cristãos, para podermos enfrentar o que lá fora se levanta com ódio contra nós. Porque no Brasil, como eu disse, é fácil. Eu tenho uma igreja. Só aqui na Carmela Tomeu, se a gente vier contando, eu acho que a gente conta umas 20 igrejas. Só aqui nessa avenida. Né? Ó que bênção, glória a Deus. Que abram mais umas 40. Né? Que tenha tantos cultos que chega um momento que fala assim: o som do lado está chegando aqui, vamos adorar junto na hora do louvor. Né? Que tenham tantas igrejas. Mas e nos países? E na China? Na China, se te pegam com uma Bíblia, você é morto. Na Arábia Saudita, em tantos países. E nós precisamos orar, né? Por esses missionários que estão lá, arriscando a vida deles. Porque eles entendem que, como os primeiros cristãos, assim como Paulo disse várias vezes, né? Eu prefiro morrer, mas servindo e fazendo aquilo que o meu Senhor ordena. Né? Para mim, o viver é lucro e o morrer é Cristo. Que a gente tenha esse mesmo sentimento, para que a gente possa, se não ser enviado para um campo de missão, mas ser um missionário orando pelos missionários que estão lá. Amém? E eu quero que a gente se coloque de pé, porque a gente vai orar por esses missionários nesse momento. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós entramos em Tua presença mais uma vez, Senhor. Continuamos aqui te louvando, te adorando. E nós queremos apresentar diante de Ti, Senhor, a vida dos missionários. Pessoas, Senhor, que deixam família, que deixam, Senhor, amigos, emprego, o relacionamento na comunidade local, o relacionamento na igreja local, o conforto da igreja local, para ir para lugares, Senhor, em que às vezes eles não terão água potável, em que às vezes, Senhor, a vida deles estarão em risco apenas por falarem: eu sirvo a Jesus. Pai, nós queremos pedir que o Senhor vá a cada missionário que está espalhado por este mundo inteiro, Pai. Que o Senhor fortaleça a vida deles. Que o Senhor, Pai, acrescente sobre eles, Pai, o Teu amor, a Tua graça, a Tua ousadia. Que eles sejam como os primeiros cristãos a cada dia, Pai. Que eles busquem, Senhor, sempre mais. Pai, viver a Tua verdade, a Tua palavra. Pregar a Tua palavra, alcançar vidas, Senhor, que muitas vezes ninguém olha. Pai, que o Senhor possa tocar no coração desses missionários. Pai, se eles estiverem se sentindo nesse momento abatidos, entristecidos, Senhor, com as dificuldades, até mesmo, Senhor, com a falta de ajuda da própria igreja, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque nós muitas vezes não vamos para o campo missionário por falarmos: não, eu não consigo, eu gosto da minha cama confortável, eu gosto da comida que eu tenho no final de semana, eu gosto de estar em comunhão. Não, Deus, não é para mim. Mas essas pessoas, Senhor, nem ao menos oram, nem ao menos clamam por aqueles que se dispõem a ir para esses campos missionários, para lugares tão difíceis. Senhor, tenha misericórdia de nós, que não temos em nós, Senhor, acesa essa fome, Senhor, essa fome de orar por missões, de ajudar os missionários, ajudar em oração, ajudar financeiramente, ajudar em tantas formas. Pai, que o Senhor possa trazer para nós, Pai, esse reavivamento, Senhor. E que, Pai, esses missionários, Senhor, nada do que nós fizermos por eles vai recompensá-los.
A recompensa vem só do Senhor, Pai. Que o Senhor possa recompensá-los pelo trabalho árduo que eles têm. Que o Senhor possa recompensá-los, Senhor, pela vontade, Senhor, que eles têm. Porque eles não desistem. Porque eles oram, porque eles clamam, porque eles pregam a palavra. Porque quando não pode andar com a Bíblia, eles decoram. Eles decoram a Bíblia inteira. Para poder falar da Tua palavra. Para que outras pessoas possam conhecer a Ti. Senhor, e muitas vezes nós não tiramos nem 10 minutos para ler a Tua palavra. A gente tem acesso tão fácil. Tem misericórdia, Pai, em nome de Jesus. E nesse mesmo espírito, queridos, vocês perceberam que eu gosto um pouquinho de Diante do Trono, né? O pessoal do louvor zoa comigo que eu sei a discografia inteira. É quase isso. Quase, tem alguns que eu não quero esse momento de adoração, chama Te Adoramos. E eu sei que pode ser que muitos não conheçam, justamente porque o louvor é novo, saiu esse ano, mas que vocês prestem atenção no que a letra dessa música fala, porque é tão impressionante quando nós nos entregamos e reconhecemos a grandeza de Deus. Amém? Você solta para mim, Henrique, por favor? Te adoramos. Você é tudo mais desvanecer, amor que me faz não temer, é só ver você contemplar, criados pra te desejar. Escrito no DNA, te contemplar. Terra e céu se inclinam, maravilhados. Vamos cantar todos juntos, maravilhados. Te adoramos, Deus, vamos te buscar, mais que o ar pra respirar. Ei, Emmanuel, vamos exaltar quem desceu por tanto amar. Te adoramos, Te adoramos. Ver você é tudo mais desvanecer, amor que me faz não temer, é só ver você contemplar, aleluia, criados pra te desejar, escrito no DNA, te contemplar. terra e céu se inclinam, maravilhados.
te adoramos, Pai. Na beleza da santidade do esplendor, da majestade, assombro da grandeza, te adoramos. Sabedoria insondável, lealdade imutável, graça imparável, te adoramos. Na beleza da santidade do esplendor, da majestade, assombro da grandeza, te adoramos. Sabedoria insondável, lealdade imutável, graça imparável, te mais que o ar a quem desceu por tanto Ah, Senhor, nós te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Nós te E adoramos. não poderia ser diferente. Nós te adoramos, Pai. E nesse momento, eu gostaria de pedir para Samara subir aqui. E eu quero que a Samara ore pelo nosso país, por todas as nações, pelos nossos políticos, que Deus dê muita sabedoria. E principalmente, nós vamos levantar um clamor, queridos, pedindo para o Senhor barrar o avanço da variante Omicron. Eu não sei quem acompanhou, e quem não acompanhou, vou dar um breve resumo. Foi descoberta uma nova variante do coronavírus essa semana na África do Sul. A África do Sul é um país que tem 3% da população vacinada. Na verdade, o continente africano tem 3% da população vacinada. É um continente pobre, a gente já sabe disso. E aí foi descoberto na África do Sul essa nova variante. É a segunda variante descoberta na África do Sul desse vírus. Só que a OMS declarou preocupação com essa nova variante, por quê? Primeiro, a taxa de contágio dela é 50% mais rápida que de todas as outras variantes. É uma bomba atômica. Segundo, existe um RNA, uma parte do RNA do vírus dessa variante que é imune à vacina. A gente precisa orar para que o Senhor barre o avanço dessa variante. Essa variante já chegou em alguns países da Europa. O Brasil essa semana declarou o fechamento da fronteira para 5 países da África do Sul, os Estados Unidos também. Essa variante atingiu alguns países da Europa. Nós estamos chegando numa época de festas, Natal, Ano Novo. E o pior de tudo, Carnaval. E essa semana eu li que o secretário de saúde da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, aliás, disse que por enquanto não precisamos nos preocupar, o Carnaval está mantido. Se a gente voltar um pouquinho, foi a mesma coisa que aconteceu em 2020. E olha o que veio depois. Então nós precisamos clamar para que o Senhor barre essa variante e dê sabedoria aos nossos políticos. E aí seja a hora pelas nações. Brasil, em teu solo existe um povo. Brasil, uma gente que te ama. Vamos orar, né? Você
glória daquilo que a gente precisa pedir para Ele nessa hora, né? Você junto comigo ora para a presença, Pai. Deus, nós sabemos que o Senhor tem o controle de todas as coisas, Pai. Nada está fora do teu controle. Senhor, nós temos essa certeza, Pai, que o Senhor tem o domínio de tudo, que o Senhor sabe de todas as coisas, que o Senhor é soberano, que o Senhor é rei. Deus, mas nós, Senhor, somos imperfeitos. Nós, Deus, temos falhas, nós temos erros. E nessa hora, Senhor, nós queremos colocar diante de Ti, Pai, essa situação. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor paralise, Deus, o avanço dessa variante. Deus, nós não conhecemos o Teu plano, Pai. Nós não sabemos qual é a Tua vontade, Deus. Senhor, mas nós oramos, Pai, e pedimos para que o Senhor pare com essa doença. Para que em nome de Jesus nós não tenhamos que ver mais pessoas morrendo, mais famílias sendo assoladas, alcançadas por esse mal. Mas que em nome de Jesus nós possamos ver a cura, Deus, sendo manifestada no meio das pessoas. A cura do Senhor, Senhor, confundindo a medicina. É nisso que nós cremos, Pai, é isso que nós oramos, Deus. Nós sabemos que o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor já viu os nossos dias, o Senhor já escreveu todos os nossos dias. E como a senhora Mônica disse hoje, Pai, nós não precisamos ter medo da morte, porque nós sabemos o que há para nós reservado, Senhor. Mas Deus, há tantas pessoas que ainda precisam conhecer o Teu nome, Pai. E são essas pessoas, são por essas pessoas que nós oramos, Senhor. Para que Satanás não os alcance antes da Tua palavra. Para que Satanás não os alcance antes, Senhor, que nós possamos pregar para elas. Para que elas conheçam o Senhor. Porque se for para morrer com o Senhor, Pai, é lucro para nós, Deus. Mas sem o Senhor, Pai, é um pesar muito grande. E nós, Senhor, clamamos para que nós não vejamos mais pessoas morrendo sem alcançar a salvação, Deus. Para que nós não vejamos mais, Senhor, homens e mulheres, jovens, idosos, crianças, Senhor, morrendo sem conhecer o Senhor. Mas que se for para morrer, seja, Senhor, para alcançar a salvação em Ti, seja para ser salvo, seja, Senhor, para nós povoarmos o céu, Senhor, com pessoas arrependidas, Senhor, diante do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Senhor, cuida, Pai, do nosso país, Senhor. Nós oramos em especial pelo Brasil nessa hora, Senhor. Cuida, Pai, deste povo, Senhor, que por muitas vezes, Senhor, não é sábio, que por muitas vezes, Senhor, é ignorante. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos declarar o Teu senhorio sobre essa nação, Deus, em nome de Jesus, que possamos reconhecer em nós, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, aonde nós estivermos, Senhor, nós possamos reconhecer o senhorio do Senhor sobre o Brasil, Deus. E apesar de toda a nossa ignorância, Senhor, dos nossos governantes, apesar de toda a ignorância, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. Que o Senhor olhe para nós, Pai. E que o Senhor cuide, Senhor, desse povo, Pai, em nome de Jesus. Pai, da mesma forma, Senhor, nós oramos por cada país, por cada nação. Senhor, que o Senhor alcance, Pai, todo mundo, Pai, em nome de Jesus. Deus, que o Senhor visite agora, Senhor, os governantes de cada país. E, Senhor, os ensine, Deus, a como conduzir as nações. Senhor, e os ensine e os instrua, Pai, a como governar, Senhor, um país, a como cuidar de um país, a como fazer com que o seu país avance, cresça. Deus, nós repreendemos a fome e a miséria, Deus. Nós oramos, Senhor, repreendendo todo o mal, Pai, toda idolatria, Senhor. Toda, Senhor, prática que adore a outro Deus, que sirva a outro Senhor, que não seja, Pai, o Senhor. Que em nome de Jesus, tudo isso, Senhor, seja paralisado, Deus. E toda a nação, Pai, e todo o povo possa reconhecer que o Senhor é Deus, que não há outro como Tu, que o Senhor é quem deve ser adorado, entronizado, que é o Senhor quem deve reinar, que é o Senhor quem deve
deve governar, Deus. Alcança, Senhor, a necessidade de cada povo, Deus. E que esse povo, Senhor, reconheça o Senhor como Deus. Reconheça o Senhor, Pai, em nome de Jesus. E nós sabemos, Deus, que quando nós reconhecermos o Senhor como Pai, como Mestre, como Rei, como governador das nossas vidas, há tantas bênçãos dos céus liberadas para nós. Nós cremos nisso. Que nós possamos ver, Senhor, como cristãos, como povo teu, nós estamos espalhados por todo o mundo, Senhor. Não há um lugar, eu creio, que não tenha já chegado o teu evangelho, que não tenha um sequer que sirva ao Senhor, Pai. E se houver apenas um, que o Senhor tenha misericórdia desse povo, que o Senhor cure essa nação, que o Senhor guarde essa nação, em nome de Jesus. Que todo levante maligno, toda obra do inferno para paralisar a tua igreja seja quebrado agora em nome de Jesus. Senhor, se infiltrar no meio da igreja, nós paralisamos em nome de Jesus. E nós declaramos que na igreja, na casa do Senhor, onde um povo se reúne para te adorar, só o Espírito do Senhor tem liberdade. Somente o Senhor tem liberdade para agir e operar. E que vidas se convertam, corações se arrependam. Senhor, homens e mulheres sejam transformados pelo Senhor, em nome de Jesus. É isso que eu oro, Deus, é isso que eu declaro, Senhor, em nome de Jesus. E que sejamos lembrados que o Senhor governa as nossas vidas, que o Senhor cuida de nós, que o Senhor tem o domínio sobre todas as coisas, Pai. E que possamos confiar nisso, Senhor, e que possamos lembrar aqueles que estão desesperados de que o Senhor tem o controle, de que o Senhor está cuidando de nós e que tudo já está escrito pelo Senhor, tudo já foi definido pelo Senhor, tudo já está preparado pelo Senhor. E nós clamamos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, buscar o teu povo, buscar a tua igreja, que possamos pregar em tempo e fora de tempo, para que o maior número de pessoas conheça o Senhor e possa se converter, para que o Senhor venha nos buscar e nos levar, Senhor, para nossa nova morada, a morada que o Senhor está preparando para nós, onde não há dor, não há choro, não há sofrimento, não há doença, não há mágoa, não há tristeza, não há nada de ruim, somente aquilo que o Senhor tem reservado para nós, que a tua palavra diz que não chegou ao nosso coração, os nossos olhos não viram, Senhor, os nossos ouvidos não ouviram o que o Senhor tem preparado para nós. Nós cremos nisso, nós confiamos nisso e nós agradecemos a Ti, porque o Senhor é bom e a Tua fidelidade dura para sempre. Querido, se possível, solta nos braços do Pai pra mim. Essa semana, enquanto vai soltando, eu vou contando pra vocês, mas vai se conectando com o Senhor. Essa semana eu tive uma experiência com Deus tão linda com essa música, que não tinha como eu não colocar nos braços do Pai. Quantas vezes a gente tenta comparar o nosso Pai terreno com o nosso Pai celestial? E eu quero falar pra você que ainda que o seu pai terreno tenha falhado, ele te amava, eu tenho certeza. Imagina o teu Pai celestial, você possa se entregar a esse amor, amém? Desesperado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento, preciso ouvir a tua voz dizendo assim. Vem, filho amado, vem em meus braços, descansa. E bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo, com meu amor te
filho amado, vem, como estás? Vem, filho amado, vem, como estás? Pai, estou aqui. Olha pra mim. Olha para mim, desesperado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento, preciso ouvir a tua voz dizendo assim. Ouça ele dizer: Vem, filho amado, vem em meus braços, descansa. E bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Vem, filho amado, vem em meus braços, descansa. E bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, Deixa-me olhar. tuas feridas sararei. Como a gente não vai ter tempo, eu quero pedir para você se ajoelhar. E nós vamos cantar uma parte dessa música sem a música, só nós. Na presença do Senhor, nós vamos chamar o nosso papai. Vem, filho amado, como está? Pai, meu papai, Abba, Pai, clame por ele. Pai, meu pai, meu papai, Abba, Pai. Vamos cantar mais uma vez. Enquanto você canta, essa semana o Senhor disse que nada do que fizermos vai mudar o amor que Ele tem por nós. Ele é um Pai perfeito, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. Ah, Ele te corrige porque Ele te ama, Ele chama a tua atenção porque Ele te ama, mas nada do que você fizer é capaz de mudar esse amor. Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. Oh,
clame a Ele. Aleluia, aleluia. Papai, Abba, Pai. Chama pelo papai. Pai, meu pai, meu papai, Abba, Pai. Você pode aplaudir o papai? Aleluia, Ele te ama, querido. Essa semana, quando o Senhor falou para mim, o Senhor me lembrou de uma conversa que eu tive com o meu pai. Estou terminando. Meu pai morreu tem 17 anos. Há 18 anos atrás, aconteceu uma situação na minha vida, da qual eu não me orgulho, é óbvio, e o Senhor já me perdoou. Mas meu pai teve que vir conversar comigo. E eu lembro do meu pai conversando comigo, a gente caminhando nas ruas do bairro onde eu morava. Meu pai morava na Zona Sul, no Capão Redondo. Eu morava em São Mateus, ele saiu de lá para conversar comigo. E a gente caminhando ali nas ruas do bairro, e ele falando comigo. E aí teve um momento, o Senhor me trouxe à memória essa semana, que eu falei para ele assim: pai, por causa disso que eu fiz, o Senhor nunca mais vai me amar, né? E aí o meu pai era um homem tão incrível, que eu brinco que Deus levou ele cedo porque queria ele lá pertinho dele, porque ele era um homem incrível. E naquele momento, meu pai, ele tinha um barbão assim, ele me abraçou, que eu sentia a barba dele assim coçar no meu ouvido, e ele falou para mim assim: filho, nada do que você fizer vai ser capaz de me fazer parar de te amar. Você é um dos bens preciosos que eu ganhei na vida. Meu pai era ateu, tá, gente? Se dizia, né? Eu creio que ele se arrependeu e está com o Senhor. E nesse momento o Senhor falou para mim assim: por que você acha que o seu pai, ateu, foi capaz de falar para você que ele nunca ia deixar de te amar? Porque você acha que eu um dia vou deixar de amar você? Tem essa verdade no seu coração. Nada do que você fizer é capaz de mudar quem Deus é e mudar o amor que Ele tem por você. Ele vai te amar para sempre, mesmo que a gente seja birrento, né? Sabe o filho quando ele se joga no chão? Nós não continuamos amando, a gente tem vontade de às vezes dar uma estrangulada, né? Mas a gente continua amando. E Pai, e o Deus é assim conosco. Amém? Obrigado, eu vou passar a palavra ao Cleuto, agora que a gente possa continuar nessa atmosfera. Amém?